Olá, amigos de Carta Capital. Meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do Dr. Robson José dos Santos, ele que é um juiz que está ingressando com uma ação no Conselho Nacional de Justiça para reaver o seu cargo de juiz no Tribunal de Justiça de Rondônia. E ele tem uma trajetória exemplar no serviço público brasileiro, e eu gostaria de inicialmente pedir para o senhor falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, Dr. Robson. Muito bem. Tenho, posso dizer, de serviço público efetivo, quase 30 anos de serviço prestados, né, e são 30 anos de forma limpa, rígida, né. Eu fui guarda municipal do Recife, fui bombeiro militar de Pernambuco, policial civil de Pernambuco, depois técnico judiciário de Pernambuco, analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e todo esse tempo em que eu passei no serviço público, né, que foi por meio do concurso público, eu jamais respondi a qualquer tipo de problema, até porque eu sei me comportar, né, especialmente no serviço público, quando a gente está lá para poder, servir as pessoas. Mas antes disso, eu queria dizer a você que eu tenho um outro ponto que é também de prestação de serviço público, não efetivamente, claro, de serviço público, mas de vida pública, quando aos 11 anos de idade eu estava pelas ruas de Recife vendendo pipoca e picolé. Ou seja, eu já estou com a vida pública há quase 40 anos, sabe, por meio de ser um ambulante vendendo pipoca, picolé, e ou seja, e sempre me comportei. Mas quando eu cheguei em Rondônia, no cargo de poder, num cargo relevantíssimo para a república, quando você decide da vida das pessoas, em apenas 3, 4 meses eu já fui considerado o pior bandido da história do país. Eu cheguei com essa vida, dessa trajetória que eu acabei de te falar, de 30 anos, policial civil, guarda municipal, bombeiro militar, que fazia parte da polícia militar, técnico, nunca tive problema com nada, nada, absolutamente nada. Aí eu chego em Rondônia, curiosamente, e em apenas 3, 4 meses eu sou transformado no pior bandido da história desse país, com 26 fatos a administrativos em que eu fui acusado. Portanto, essa é a minha trajetória, que de uma certa forma é feliz e tem nesse finalzinho essa pedra de tropeço que será daqui a pouco removida. Agora, Dr. Robson, o senhor foi selecionado como o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia pelo sistema de cotas, né? E atuou por 2 anos, né, como o estágio probatório, vamos dizer assim. Nesse período, o senhor teve alguma advertência, algum tipo de conduta que foi apontada para o senhor como uma conduta inadequada ou não? É interessante que e uma parte que você fala aí que me toca, de muito orgulho, aliás, é dizer aqui com todas as letras e pingos nos is, que eu sou cotista. Eu entrei por meio de cotas, que é uma política pública de reparação histórica. Quando chegamos nos espaços de poder, nós não vemos pessoas negras. E lá em Rondônia, eu era o único, eu vou repetir, eu era o único negro retinto do primeiro grau. E no país, nós temos 18.000 magistrados e magistradas, do quais 1,4% são negros retintos, como eu, o que dá 268 homens e mulheres. Hoje são 267, porque eu fui expulso do Tribunal de Justiça de Rondônia. Então, pois bem, a sua pergunta ela é bem enigmática e causa estranheza para quem vai nos ouvir e nos assistir, porque eu passei, na verdade, não foi 2 anos, foram 3 anos, porque o meu processo durou 1 ano, acabou adentrando ao estágio probatório, eu fiquei quase 3 anos lá, e durante os 2 primeiros anos não houve sequer uma linha de advertência, ao contrário, a comissão de vitaliciamento responsável por me acompanhar, né, que pelo menos é o que o regimento interno determina, o acompanhamento semestral com reuniões, etc, etc, né? Eles fizeram um relatório dizendo que eu era apto para a magistratura e não recebi nenhuma advertência. E quando é 2 dias,
eu vou repetir, 48 horas antes, isso é absurdo, né, é criminoso. 48 horas antes da reunião da comissão que me vitaliciaria no cargo, o Corregedor-Geral de Justiça deflagrou uma sindicância, sem que eu fosse intimado para acompanhar, que aí está a primeira ilegalidade, né, porque o meu processo não se trata só do racismo institucional e estrutural. Eu fui vilipendiado em garantias mínimas, que é o do contraditório, pelo amor de Deus. Eu não fui intimado para acompanhar. E aí o que ocorre? Durante esse período não houve nenhum tipo de advertência, nada, nada, nada. Pelo contrário, há um relatório assinado daquele desembargador, Daniel Lagos, que supostamente me acompanhou, porque é o que manda o regimento, e ele fala que não teve problema nenhum comigo. Mas aí vem e em apenas 2 dias, o corregedor faz uma devassa, essa é a palavra, porque eu tenho que usar o vocabulário adequado para esse tipo de canalice que foi feito comigo, e eu vou denunciar, né. Foi canalice que foi feito comigo, fui expulso, né, do Tribunal de Justiça de Rondônia. E aqui eu não vou poupar a palavra correta. Então, essa devassa foi feita desde o primeiro dia, que eu nem em Rondônia estava ainda. 1º de janeiro de 2023, eu tomei posse no dia 11 de fevereiro de 2023. A devassa na minha vida é do dia 11 de janeiro de 2023. Só para você ter ideia da canalice que fizeram comigo. Em janeiro nem lá ainda estava, mas fizeram uma pesquisa nos sistemas, na minha vida inteira, né, e quando eu entrei no Tribunal de Justiça de Rondônia, já entrei com essa vida absolutamente limpa, só bastava ligar para o tribunal onde eu fiquei 10 anos, só com elogios na ficha, e perguntar como é que ele era aí. Não, simplesmente não. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, desculpe ter sido um pouco longo, mas isso, eu nunca recebi nenhum tipo de advertência, nenhuma. E nesse período probatório, nada foi apresentado contra o senhor, mas faltando apenas 2 dias para a diplomação do senhor, como um juiz pleno de direito, o senhor foi alvo de uma ação, de um processo administrativo que resultou no seu afastamento da magistratura. É isso mesmo? É isso, e isso se chama uma engenharia, uma tecnologia do racismo institucional, do fascismo, de tudo de ruim que você possa imaginar dentro de um poder político, porque o Tribunal de Justiça é um poder político. E por que foi 2 dias antes? Se tivesse esperado esses 2 outros dias, eu teria sido demitido depois? Teria, não teria problema nenhum. A diferença é que, depois de vitaliciado, a forma para me demitir seria muito mais difícil, só por meio de uma sentença. Então eles não poderiam me demitir de todo jeito. E quando você está no estágio probatório, é como se o nome tivesse escrito ali ainda com um lápis, e ele vai lá com a borracha e apaga. Então, isso que eles fizeram não impediria de forma nenhuma de eu ser demitido pelos mesmos motivos e pelas mesmas canalices, né, que eu fui perseguido. A diferença é tão somente que seria mais difícil. Então, eles precisavam facilitar a vida deles, né. Então, por isso que teve que ter essa correria. Agora, o constrangedor não é isso, é que na mesma reunião, né, eu tenho esse documento, da comissão de vitaliciamento, um outro magistrado loiro, e é loiro dos olhos azuis, do cabelo loiro, né, ele já estava respondendo, já tinha encerrado a sindicância dele, que ele prendeu uma idosa negra. Preciso também deixar isso aqui registrado. Uma idosa negra de 77 anos de idade no Maranhão, de forma equivocada, porque ao invés de assinar o mandado no nome do filho, né, assinou no nome da mãe, porque quem preencheu não prestou atenção e quem assinou não leu. Porque, assim, eu tenho mais de 20.000 atos assinado como juiz e não tem nenhum erro desse tipo para mim, por quê? Porque eu sou muito diligente no que eu faço, né. E aí o que acontece? Nessa mesma reunião, ele foi vitaliciado com elogios e a sindicância já estava prontíssima, né. E eu não, tinha acabado de iniciar, 2 dias, e foi só encerrou quase um mês depois, ou seja,
com a sindicância de 30 dias, com apenas 2 dias de início, eu já fui alijado, né, jogado ao mar no vitaliciamento, enquanto um outro que tinha concretamente cometido um equívoco, se foi de má fé, de boa fé, não me interessa, eu não quero saber, eu quero saber de mim. Que nessa comparação, eles preferiram pegar lá um homem branco, né, em detrimento de um negro, porque a gente estava na mesma situação, sendo que a situação dele era muito pior do que a minha. Muito pior, porque o dele já estava encerrado, o meu estava no início. Então é isso, é a engenharia, Rodrigo, infelizmente, o racismo, e eu estou aqui para denunciar e vou continuar denunciando tudo isso. Agora, doutor Robson, o senhor está relatando esses fatos. Eu acho que, assim, para quem está nos acompanhando, é importante entender um pouquinho da atuação do senhor. Normalmente, nas capitais, as pessoas entendem que os juízes atuam de forma segmentada. Determinado juiz só cuida de casos criminais, determinado juiz só cuidam de casos. No caso do senhor, que era um juiz de Rondônia, que atuava em comarcas do interior, o senhor atuava como uma espécie de clínico geral, é isso? Como é que funciona a carreira até para quem está nos assistindo, né, entender. O juiz ele é aprovado no concursos, conforme a Constituição determina ali do artigo 92 em diante, e o primeiro cargo inicial é juiz substituto. E normalmente nos estados, os juízes substitutos, eles vão para o interior. E no interior é onde você realmente aprende a ser juiz, porque você abraça a comarca que a gente chama de vara única, e essa vara única você vê todo tipo de tema, direito penal, enfim, família, administrativo, enfim, tudo do direito você vai ver na comarca do interior. É uma ótima escola. É assim que funciona. Então, assim que eu passei no concurso, eu fui para o interior e lá, fiquei em comarcas em que, você via de tudo. Você via absolutamente de tudo. Aí quando você vai sendo promovido na carreira, você vai passando para comarcas mais especializadas, até chegar na capital, onde você tem, assim, vamos dizer, um certo refresco, que você pega uma vara ali enxuta, você pega uma vara especializada só naquele tema, e aí foca e vai daí por diante até a sua aposentadoria, se eventualmente não for promovido a desembargador, etc, etc. Então, o senhor atuava inclusive na execução penal em unidades prisionais. Perfeito. Eu era juiz corregedor dos presídios e assim funcionava, porque é uma tarefa da comarca única que só tem um juiz, né, e eu funcionava como juiz da execução penal. Perfeito. Durante a sua atuação como um juiz de execução penal, o senhor promoveu uma série de medidas para acolher melhor os presos, para melhorar a situação de quem estava preso em Rondônia? Rodrigo, eu não costumo nem dizer nessas que essas suas palavras eu posso, assim, dizer que é um eufemismo, no seguinte sentido: a única coisa que eu fazia era aplicar o direito constitucional, os protocolos e o direito internacional de atendimento à população encarcerada. Então eu não fazia nenhuma benesse para a população carcerária, goste eu ou não daquela população, porque aí eu como juiz, como Estado, eu não tenho que gostar ou desgostar de quem está preso lá não. Eu tenho que aplicar o direito constitucional conforme manda a nossa Carta Magna e a Lei de Execução Penal. Então, por exemplo, a Lei de Execução Penal, ela fala que o preso ele tem que ter em sua cela salubridade, areação, um mínimo de espaço que é ali previsto de tantos metros quadrados, tá. E eu chegava lá na comarca e fui no presídio, tinha preso dormindo no chão, veja, dormindo no chão, com um colchão 0 quilômetro, novinho, embalado no estoque, e o diretor do presídio não colocava para aquele preso por mera maldade. Aí você vê, eu como um juiz da execução, eu chego lá, eu tenho 2 opções. Ou eu determino que aquele colchão que está lá desça, para o cara não ficar dormindo no chão, pouco importa o crime que ele fez, pouco importa se eu gosto dele ou não, né. Eu tenho que determinar que aquele colchão desça.
né? Essa é a primeira providência. Ou simplesmente eu fecho os olhos, saio de fininho, né, faço que não vi, e aí eu vou prevaricar e vou cometer crime. Então minha única opção é só cumprir a lei, Rodrigo. E tem um fato, inusitado nesse período que eu fui juiz de execução penal, que tinha um preso lá, né, que a maioria da população encarcerada, e é natural que isso aconteça por conta das condições precárias, e o estado de Rondônia já foi condenado internacionalmente pelo caso do urso branco, pelo tratamento desumano com a população carcerária. E esse estado inconstitucional de coisas é em todo o estado, e lá na comarca que eu trabalhei era do mesmo jeito, tinha um preso lá, sabe, que ele tinha sido preso, inclusive, não lembro agora exatamente o crime dele, mas ele estava com a mãe na UTI. Veja, a mãe dele estava na UTI. Ele tem direito a uma ligação para saber da mãe, da saúde. Não tinha nenhum outro familiar na comarca. A única irmã dele, que era um casal, né, ele e a irmã, estava na UTI com a sua mãe, e o diretor do presídio simplesmente estava negando esse direito básico a ele. E o que foi que eu fiz? Como juiz da execução, né, eu mesmo peguei o meu celular, e aqui se eu me equivoquei ou se eu errei, eu posso responder por isso, né, mas não de uma forma que isso dê, demissão. Aí eu peguei o meu celular na frente de 17 presos, na frente de 3 policiais penais e na minha presença como juiz da execução, liguei para a mãe daquele detento, na verdade para a irmã, já que ela estava entubada, não é, e aí ele falou em viva voz durante 1 minuto e 30 segundos, cronometrado, para perguntar sobre a mãe dele, aí ele soube notícias da mãe dele, que já fazia um tempo que não sabia. Pouco tempo depois, a mãe desse interno veio a falecer, lamentavelmente, e 2 anos depois, porque esse fato, veja, eu nem me lembro qual foi a data, nem eles colocam qual é a data no processo, eu simplesmente sou condenado. Eu sou condenado por fornecer telefone para os presidiários falarem com facções. Isso é que está no meu processo. Aí, como única prova, ele diz: "Não, tem um aí que ele ligou para falar com a mãe", mas não importa, o que importa é que ele falava com as facções, que aliás, eu sou tido como faccionado. Os canalhas do meu processo, que me acusam, os acusadores, perseguidores, esses canalhas, eles falam que eu fui financiado por organizações criminosas sem a menor prova. Então, assim, Rodrigo, olha, até uma ameba, que é um ser unicelular, se ela ler o meu processo, ela vai ficar verde e amarela, porque não vai entender como é que absurdos desse eu fui condenado. Então, uma das minhas condenações foi porque eu fiz essa ligação para a mãe do preso emergencial, né? Porque estava sendo negada. Posso ter me equivocado, eu poderia ter separado ele, ter determinado, tudo bem, mas ali era uma emergência. Eu estava ali, eu vim logo. Um preso cuja mãe estava num hospital a 300 quilômetros de distância e o senhor virou e fez uma ligação em viva voz, é o que consta no processo, fez uma ligação em viva voz na presença de policiais penais para que o preso pudesse ter uma conversa com a sua mãe momentos antes dela morrer, porque de fato foi o que aconteceu depois. Foi isso, né? É exatamente isso, sem tirar nem pôr absolutamente nada do que você acabou de resumir. Falaram que o senhor, na verdade, emprestava o celular para vários presos diferentes, para presos faccionados e tudo mais. A única coisa que o senhor reconhece é que emprestou esse celular para um preso que tinha a mãe, nessa condição de saúde, correto? Exatamente, inclusive na minha fala, quando eu disse que tive esse ato na frente de todos, que embora pode ser inclusive reprovável, né, em alguma medida, né, e a partir daí foi o que eles falaram. Falaram que não, isso aí era uma prática em relação a todos os outros. Então, diante dessa situação, e eu não ia deixar de assumir que fiz essa ligação, jamais ia negar que fiz essa, jamais. Aí o que foi que eu fiz? Assim que o processo iniciou, eu peguei o meu celular, peguei o meu sigilo bancário, o meu sigilo do telefone,
sabe, dos últimos 100 anos, a minha avó, da minha bisavó, enfim, e disse: "Ó, tá aqui, investiguem, se tiver qualquer ligação para qualquer tipo de organização criminosa ou criminoso comprovado, vocês nem precisam me demitir, eu mesmo peço a exoneração, vocês abrem um processo criminal e me põem na cadeia". Porque um homem honrado e que não tem nada a temer faz isso. E foi o que eu fiz e eles simplesmente falaram: "Está no meu processo, clausurado". Eles falam o seguinte: "Não, não precisa. Não, não precisa". Mas se havia uma suspeita de que o senhor tinha envolvimento com facções criminosas, que o senhor emprestava o celular habitualmente para outros presos fazerem ligações, por que que o juiz corregedor não solicitou a quebra do sigilo do senhor para verificar as ligações que o senhor eventualmente fazia, na presença de presos ou para presos? Rodrigo, de forma muito respeitosa, né, eu vou dizer a você que essa pergunta deveria ser feita a ele. Mas eu vou lhe responder que um juiz sério, que quer apurar a verdade, que não está perseguindo, que não quer excluir um negro, certo, de um espaço de poder, ele faria exatamente isso que você perguntou. E veja, eu não sei se você tem formação em direito ou não, mas a sua pergunta é uma pergunta que qualquer homem médio da sociedade brasileira faria. Porque estamos falando de um crime. Estamos falando de um crime. Estamos falando de um crime. Fornecer celular para um preso, né, é um crime, E exatamente, é um exatamente. crime. O senhor está me dizendo o seguinte: olha, houve uma única situação em que eu emprestei um celular para um preso, mas estava na presença de policiais penais, a ligação foi feita em viva voz, durou 1 minuto e meio e era para a mãe dele que estava numa condição de saúde muito grave e que veio a falecer tempos depois. No entanto, no processo, diz que isso era uma prática habitual, que o senhor emprestava celular para presos, inclusive presos faccionados. Ora, se o senhor emprestava celular para presos faccionados, não era muito simples pegar e verificar os registros das ligações, para quem o senhor telefonava e para verificar se de fato o senhor estava ali atuando em favor de facções? Eu vou além vou responder a sua pergunta, mas vou além. Eles deveriam, se isso estava acontecendo, ter me prendido em flagrante. Não só a Constituição autoriza, como o próprio Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode ser presa em flagrante. Então, eu não sou imune à prisão como juiz. Em flagrante, qualquer pessoa pode ser presa, até o presidente da república, né. Se depois se vai ser relaxada essa prisão ou não é outra situação. Então, da sua pergunta, eu extraio primeiramente esse absurdo que é, se eu fazia isso, e eles sabiam disso, por que os policiais penais não me prenderam em flagrante? Ou melhor, o que é que eles podiam fazer, já que são policiais penais, né, inteligentes que são, era só simplesmente filmar. Porque eu estava na dependência eh eh, da polícia penal ali, do presídio. Então só bastava virar a câmera, porque eu já ficava na verdade, não precisava virar, porque eu já atendia os presos em uma sala do comissariado onde existia já câmeras, né. E agora respondendo objetivamente a você, eles poderiam sim ter feito isso e não fizeram. E aí há um outro crime em relação a isso. Há o que a gente chama de prevaricação. Então, quem deveria estar sendo preso agora não é eu, é esses canalhas que dizem que me viram com o telefone, ligando ou emprestando, e não me prenderam em flagrante. Então, hoje, neste momento, quem deveria estar sendo preso, respondendo um processo, são esses canalhas, porque eles prevaricaram. Mas aí, como esse meu processo é um processo meramente político, de exclusão de um negro em que eles não me queriam ali, então vale de tudo.
Eu não respondi a um processo não, ô Rodrigo, não foi um processo, eu chamo isso, de presepada, foi uma tremenda presepada, uma tremenda palhaçada, uma pantomima, em que eles fazem isso achando que eu ia me calar, achando que a população, né, não ia tomar conhecimento do que eles fizeram lá. Mas tudo isso vai ficar evidenciado ao seu tempo, por meio de artigos científicos, de livros, e quem vai ficar desmoralizado são eles, não sou eu. Doutor Robson, eles, não só argumentaram que o senhor emprestou celular para presos e tal, mas também falaram que o senhor, numa certa madrugada, chegou na porta do presídio, talvez com Uma caixa de uma isopor. caixa de isopor, levando picolés e um baralho de cartas para entregar aos presos. Isso tudo é registrado pelos depoimentos que foram apresentados no processo, tanto na sindicância quanto na fase. O que eu me pergunto é o seguinte: por que, que não há registro disso? Por que, que assim, o senhor chega num presídio à noite para entregar picolés e um baralho para os presos e não há um registro oficial de uma ocorrência de que um juiz tentou entrar num presídio para fazer esse tipo de entrega no presídio? Eu pergunto isso porque eu li o processo e é uma coisa que me salta aos olhos. Há testemunhas que dizem que o senhor apareceu lá, bateu na porta do presídio no horário noturno para fazer isso. Qual que é a explicação que o senhor dá para isso? Rodrigo, na verdade, você está sendo absolutamente gentil, e aqui o eufemismo que está utilizando é você, e não eu, porque tudo isso que você falou é absolutamente ridículo. É absolutamente ridículo, e isso está escrito e está inclusive assinado. São muitos fatos pitorescos, muitos fatos que quando você lê, esse que você trouxe é apenas um de vários. Eu vou explicar esse aí, mas antes eu deixo dizer a você mais 2 absolutamente pitorescos e inacreditáveis. Um promotor de justiça da cidade de Médici, né, chamado Fernando Cavalheiro, né, o nome do promotor de justiça de lá, ele fala com todas as palavras que houve uma tentativa de fuga no presídio. Veja como que um promotor de justiça, que fez um concurso dificílimo, né, entra na instituição para envergonhar a instituição dessa forma. Mas ele faz isso porque ele também é loiro, dos olhos azuis, só basta procurar aí na internet a foto dele, e ele fala o seguinte: olha, houve uma tentativa de fuga no presídio e o doutor Robson teve lá antes, conversou com lideranças criminosas durante mais de 50 minutos. Veja que isso é o que ele ouviu dizer, porque ele não estava presente, ele ouviu dizer. Aí ele fala o seguinte: "Olha, ele conversou lá, tá, e não estou fazendo aqui inferência, não estou fazendo aqui ilações". Ele pensa que a gente é idiota. Ele pensa que a população, os jornalistas, a academia que vai ter acesso ao meu processo é idiota. Aí ele fala o seguinte: "Olha, eu não estou fazendo ilação não, mas essa tentativa de fuga foi depois que o doutor Robson esteve lá e disse para os presos: 'Lutem pelos seus direitos'". Então, veja, há uma tentativa de fuga no presídio. Eu, como juiz da execução penal, tenho na minha mão a caneta que eu posso assinar um alvará para o cara sair pela porta da frente, mas eu não vou fazer isso. Segundo a versão do promotor de justiça, é muito mais fácil eu levar pá, picareta, certo? Ir para o presídio, cavar um túnel por lado de fora, né, para poder o preso fugir. É essa a ideia na cabeça dessas pessoas doentes. Essas pessoas são doentes. Essas pessoas são doentes. Outra doente, no meu testemunho, ela fala o seguinte: ela fala que eu levava os presos 2 vezes por semana para jogar bola na quadra da prefeitura. Pelo amor de Deus, cadê pelo menos uma câmera ali filmando, um ofício, ou
pelo menos no Instagram alguém deve ter publicado lá: "Olha lá os presos jogando bola". Mas tudo isso na verdade é apenas para ridicularizar a minha história. Se o senhor tivesse essa propriedade de levar 22 presos para jogar futebol fora do presídio e eles voltassem para o presídio, o senhor deveria receber um prêmio do Conselho Nacional de Justiça, eu estou enganado, porque, né, não tem fuga. Eu nunca pensei Rodrigo, eu nunca pensei por esse lado e você está absolutamente correto. Veja, agora até raciocinando pelo que você acabou de falar, eu deveria tomar isso como um elogio, levar os presos para jogar bola e trazer, porque uma das funções do sistema penal é ressocialização. Então a notícia, Rodrigo, era para ser o seguinte: o juiz leva 22 presos para jogar bola e todos fogem, ou pelo menos 5 fugiram. E aí, voltando agora para a questão que você fala, que no meu processo está assinado, declarado que eu tentei invadir o presídio à noite para levar pipoca. E veja, isso primeiro, o testemunho foi assinado e depois oral. O cara veio na câmera assim, tá filmado ele dizendo. Cá entre nós, doutor Robson, Sim, isso é uma provocação com o fato de o senhor, durante a sua trajetória, ter atuado como pipoqueiro, como vendedor de picolé na adolescência, ou eu estou enganado? essa sua provocação, ela realmente ela traz esse link com a ridicularização, porque só não bastava me condenar, só não bastava me mandar embora, tem que ridicularizar. O racismo institucional e estrutural é isso. Então o fato de da minha adolescência eu ter vendido pipoca e picolé, eles tentam linkar para dizer: "Não, ele realmente ele tentou invadir o presídio levando pipoca e picolé, e nisso, ele realmente porque ele vendia pipoca e picolé, então ele acho que estava com uma certa nostalgia, né, e aí tentou levar pipoca e picolé. E é isso, é ridicularizar o fato de eu levar os presos para jogar bola, né, supostamente é para dizer que eu sou um juiz de futebol e não um juiz de direito. Essa é a temática, isso é a zombaria, para você ver, teve um desembargador, sabe, doutor desembargador Marcos Alaô, tá aí na internet, no YouTube, isso aí é público. Antes do meu julgamento, isso é um escárnio com a população negra. Ele faz piada sobre racismo. Eles já sabiam, né, porque nós sabemos que o julgamento colegiado é um acordo, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes é um acordo prévio, e que o meu caso foi um acordo prévio, e eu sei que foi um acordo prévio porque ninguém votou diferente, todos votaram assim, com o relator. Ninguém leu o meu processo. E esse desembargador, chamado desembargador Marcos Alaô, ele fala o seguinte, tá brincando lá com outro desembargador e fala: "Ah, agora tudo é racismo". Ou seja, a minha tese, ele sabia já que minha tese, daqui a alguns minutos que ia ser discutida, era sobre o racismo. E ele zomba, como todo o meu processo é uma zombaria, né. Ele é um professor de universidade lá em Rondônia, da Uni, né, e se diz defensor das cotas, né, e fez esse escárnio contra não é contra mim não, é contra toda a população negra. Agora imagine você, Rodrigo, fazer um julgamento, né, sabendo que aquele cara ali que vai a principal tese dele é sobre o racismo, eu fazer uma piada. Veja recentemente um juiz que foi afastado por ter feito comentário sobre uma vítima, ele foi afastado. Quero ver se esse desembargador que fez essa brincadeira canalha no meu processo, ele vai ser afastado, né, o CNJ precisa ver isso. Então é isso, é zombaria, é é tentar desmerecer a minha história, porque eu era vendedor de pipoca, de picolé, enfim, é isso, mas isso não me atinge, porque a verdade ela vai vir. O Dr. Robson, ele foi acusado de 16 condutas inadequadas para um juiz e foi condenado por 12, razão pela qual ele foi afastado da magistratura do Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito bem. Uma dessas condutas que foi imputada ao senhor é de que o senhor levou crianças para um presídio para ter contato com o seu pai e tal, não sei o quê, mas o pai era uma pessoa que tinha acusações de estupro de uma das filhas. E isso foi noticiado na mídia, do tipo, olha, um juiz autorizou que crianças fossem
visitar o pai no presídio, e esse pai, ele era responsável pela violação de menores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse episódio e esclarecesse em que circunstâncias se deu essa visita. Muito bem. Primeiro, só uma pontuação que não foram 16 fatos, foram 26 fatos, porque esses 16 tinha um deles que se desdobrava em 10 outros. Então, na verdade, eu fui acusado de 26, né, e desses 26 eu fui condenado em 12. Então, já se mostra o quão ridículo é você dar 30 fatos para uma pessoa, praticamente, e ele ser condenado em metade disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para você condenar uma pessoa desonesta, né, um criminoso, só basta um fato. Agora, para você condenar uma pessoa absolutamente inocente, você joga 30, 40, 50 fatos nele, para que gere essa impressão de que aquela pessoa é realmente culpada em alguma coisa. Uma estratégia de lawfare típica. Exatamente isso. E a questão das crianças, você reproduz exatamente aquilo que saiu na mídia pelo vazamento criminoso e pela narrativa criminosa dos canais que queriam destruir a minha imagem frente ao Conselho Nacional de Justiça. Porque eu vou dizer a você, com toda franqueza, se tivesse ocorrido da forma que você acabou de narrar, eu mesmo pediria exoneração e ir embora para casa, porque não se faz isso. Quando eu li, eu falei assim: "Não, o doutor Robson Enlouqueceu. realmente cometeu algo grave", porque você colocar vítimas em contato com a pessoa que cometeu essa violência é gravíssimo, ainda mais num caso de estupro, né. Muito bem, então a primeira grande mentira que foi dita por eles, e eles fazem questão de dizer isso, e isso que eles vão depois eles vão responder, tem que ter paciência, também não posso aqui me exaltar muito, e na hora certa vai ser desmascarado. Qual é a primeira grande mentira? É que a vítima, do estupro não estava entre essas 4 crianças. A primeira grande mentira que eles tentam colocar é que a própria criança que foi estuprada estava lá, e eu tinha pego essa criança à força do abrigo e levado lá. Essa é a primeira grande mentira. A segunda grande mentira que eles falam, né, que eles falam é que, eu teria pego as crianças por conta própria, da minha cabeça, um belo dia eu acordei e disse: "Não, eu vou levar crianças abusadas sexualmente para ver o pai abusador e deixar ali para ver se ele vai ali tentar alguma coisa e eu dar mais 50 anos de cadeia nele". É isso que eles tentam, mandar, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que um belo dia, eventualmente, eu estava numa comarca, que eu não morava nessa comarca, eu atendia ela eventualmente por autorização da corregedoria, e no dia que eu estava lá, a defensora pública já havia feito esse pedido nos autos, agora eu não me recordo bem se está nos autos ou não, pediu uma reunião comigo, com a promotora de justiça, com uma líder quilombola, que essas crianças são quilombolas, né, e o pai também é de uma comunidade quilombola, que é uma comunidade tradicional, em que a cultura deles é absolutamente diferente, né. E o próprio Estatuto da Criança e Adolescente fala que o juiz, quando for ter algum tipo de decisão nesses casos, tem que ter um antropólogo nesse meio. E essa professora, que era uma líder quilombola, ela tinha formação em antropologia e conhecia as crianças e o pai desde sempre. E aí a defensora fez o pedido, foi numa manhã, em uma reunião que nós fizemos, tem foto dessa reunião e tudo. A promotora de justiça estava presente e concordamos todos nós levar a criança, à tarde, ir lá no abrigo, né, pegar a criança, eu, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a líder quilombola, e levar para o presídio para visitar o pai. Nenhuma dessas crianças eram abusadas. Não, nenhuma delas nunca foram, abusadas nem fisicamente, sexualmente, psicologicamente, nada, absolutamente nada. Não tinha mais mãe esses meninos, por isso que eles estavam no abrigo para serem adotados, ou seja, a adoção é uma ruptura grave do laço familiar, então aquelas crianças daqui a pouco já não ia ter mais pai, e aí levamos, né, É, quando chegou a a mãe tarde sofria inclusive de problemas, mentais, de isso, transtorno de não tinha a menor condição, não tinha a menor condição de criar os filhos, então concordamos, a defensora fez o pedido, o Ministério Público concordou,
porque aquele era um momento único, excepcional. Veja, a palavra excepcional, quando você coloca no Estatuto da Criança e Adolescente, você vai encontrar ela em vários trechos, que tem várias decisões que são excepcionais. Depende do momento, do melhor interesse da criança. E aí levamos essa criança para lá. Essas 4 crianças ficaram durante 30 minutos ali no máximo, na presença minha, na presença da defensora pública, na presença da líder quilombola e o Ministério Público, na presença da promotora, que não foi, né, covardemente, e ela concordou com o pedido, mas à tarde ela foi tirar o soninho dela à tarde. Então é problema dela, né? Eu sou o juiz, sou autoridade judiciária, então ali fui lá, decidi, levei as crianças, depois trouxemos de volta. E por que foi nesse horário à tarde? Não foi no horário de visita. Ora, pelo amor de Deus, era um caso excepcional. E era um horário que, além de não ser de visita, pelo menos não estava tumultuado o presídio. E depois essas crianças melhoraram na escola, melhoraram no comportamento, e isso tudo foi dito pela própria líder quilombola que acompanhava essas crianças. Mas nada disso valeu. O que valeu foi a narrativa criminosa, monstruosa, em dizer que eu peguei essas crianças, tirei, levei para visitar o pai, e aqui eu vou retornar ao que eu falei do direito constitucional, que fala o seguinte: quando a pessoa que é presa, os seus direitos, vamos dizer assim, humanos, eles são preservados. Então, quando você é preso, por exemplo, por determinado crime, eu não posso privar você, por exemplo, de um atendimento médico ou do convívio com seus filhos. E aí, foi isso que eu fiz, eu levei porque era um direito dele, é um direito dele garantido, você entendeu? Então, como que Então aconteceu. então vamos só organizar as informações aqui. Quer dizer, o senhor recebeu um pedido da Defensoria Pública para uma visita de crianças de um preso. O preso estava lá por uma questão de crime sexual contra uma enteada que, enfim, à época já era maior de idade, né? Não era uma dessas crianças que estavam lá. Esse pedido ele foi feito por uma professora de uma escola quilombola, foi referendado por uma defensora pública, foi levado ao conhecimento do Ministério Público. A visita se deu na presença do juiz, da defensora pública, da professora da escola quilombola, ou seja, o senhor não entregou crianças na mão de um predador sexual, Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Isso é tão mas o senhor foi condenado por, entre outras razões, por isso, e isso é o que foi noticiado por alguns veículos de comunicação, eu estou enganado, que o senhor entregou crianças na mão de um exatamente, predador sexual. exatamente. Inclusive, Rodrigo, você foi falando aí, retratando, você vai dando um aperto aqui no coração, porque da forma que foi falado e dessa forma, é uma forma realmente muito criminosa da parte do juiz que teria feito isso, se fosse dessa forma. Mas o que eu fui efetivamente condenado, pasme, pasme, eu fui condenado, ele não foi por ter feito exatamente assim, ele diz lá o seguinte, que eu quebrei regras no sentido do horário, que não era horário de visita. Veja como a narrativa é diferente no acórdão, então assim, só basta quem tiver acesso ao acórdão ler. Aí disse que eu quebrei a regra por conta do horário, quebrei a regra porque isso não foi documentado, não estava escrito. Veja como a narrativa vai eles não conseguiram provar essa excrescência, aí eles vai inventando. Vai pegando o que realmente tinha e diz: "Não, isso aqui não podia". Aí eles falam também que, não foi ouvido o NUPS. NUPS é o núcleo de apoio social a esse tipo de situação. E aí eles, como, não tem essa narrativa de ser exatamente como eles tentaram falar, aí só é ler o acordo que vai ver que eu sou condenado exatamente por uma situação diferente nesse contexto, que não é o contexto criminoso que eles tentaram falar, porque se fosse desse contexto criminoso, eu teria vergonha de vir aqui para botar minha cara. Tinha nem como é que eu ia explicar isso? Não tem nem explicação uma situação dessa, entendeu? Agora, doutor Robson, o senhor era um juiz cotista que estava em estágio probatório, não teve nenhuma advertência, nenhuma
anotação até 24 horas ou até 48 horas antes de ser referendado como um juiz de pleno direito. E tudo isso se originou de uma acusação de que o senhor teria agido com descortesia em relação a subordinados, de que o senhor teria humilhado funcionários da comarca onde o senhor trabalhava. Na verdade, o senhor trabalhava em várias comarcas diferentes. Eu gostaria que o senhor falasse sobre dois aspectos desse processo. Primeiro é a acusação original, que é a de que o senhor atuou com descortesia em relação aos subordinados, como que o senhor se defende. E a segunda é, como é que esse processo, que se originou dessa forma, ou seja, de uma acusação em tese de assédio moral, foi se desdobrar para uma acusação de 16 condutas inadequadas, das quais o senhor foi considerado culpado por 12. Inicialmente, é só para poder agregar e responder tudo de uma vez só, eu não fui acusado só de desrespeitar servidor, eu fui acusado também de ser grosseiro com as partes, com o Ministério Público e com a Defensoria. O que é ser grosseiro com parte, que no caso seria autor, réu, né, e defensores e advogados, e o Ministério Público. É você gritar em audiência, fazer o escarcéu, é pintar o sete, como se diz numa expressão bem regional aqui em Pernambuco. Só que eu tenho mais de 800 horas de audiências gravadas em vídeos que eles têm, e eu peço apenas um segundo de qualquer audiência em que eu esteja gritando, maltratando advogado, Ministério Público. Não tem, eles não têm. E se eles trouxerem um segundo, eu só quero um segundo, Rodrigo, mais nada do que isso, pelo amor de Deus, traga um segundo eu sendo grosso, gritando, batendo na mesa. Eu quero apenas um segundo, pelo amor de Deus, de 800 horas que eu tenho gravadas. Eles não têm, não trazem, porque os canalhas, eles querem narrativas. Segundo ponto, é o Ministério Público, que trabalhou comigo, os promotores de justiça, falam: ele era extremamente educado. Comigo nunca teve problema. Todos eles. Todos os. Inclusive, o que fala que a tentativa de fuga é atribuir a mim, ele mesmo fala que eu era educado com ele. Ele disse: ó, com ele não tem um problema nenhum. Então, aí já cai por terra essa mentira deslavada, dizer que eu era grosseiro, e fui condenado por isso, tá? Tenho no meu processo juntado, de todas as OABs onde eu passei regionais, os presidentes dizendo que eu era um juiz excepcional no trato, na urbanidade. Tem um que fala jamais ter sido atendido e tratado da forma educada e atenciosa como eu. Então, esse é o primeiro ponto, está nos autos isso, não é que não estou inventando nada, eu quero só que eles tragam um promotor desse que trabalhou comigo, quero um só, um, ou meio, se tiver alguma, eu quero um meio promotor ou um que diga o seguinte: ele foi grosso comigo, até porque nenhum promotor de justiça leva desaforo para casa de nenhum juiz, nem juiz também leva desaforo de promotor. Entendeu? Então só quero um, tragam um, que eu chego aqui, volto para você e peço desistência do meu processo e digo: olha, eu que sou um canalha. Eles não têm, eles não têm. Em relação aos servidores, todos os servidores que depuseram nas outras comarcas contra mim, veja, são testemunhas contrárias a mim. Eles dizem o seguinte: com ele eu nunca tive problema. Ele sempre me atendeu respeitosa, ele sempre me tratou respeitosamente. E o que eu fico feliz com isso é que a maioria é mulher. A maioria das testemunhas que são mulheres falam: não, ele era inclusive respeitoso comigo, profissional e como pessoa, porque eu sei me comportar. Mas há acusações lá de que o senhor cometeu assédio moral. Ah, exatamente. Há, por parte de apenas uma comarca, inclusive era a comarca aqui onde eu não morava, era uma comarca que eu atendia por, teleconferência, porque na comarca onde eu morei durante um ano, convivi durante um ano com vários servidores, não foi ouvido nenhum.
Nenhum. Então, no prédio onde eu trabalhei durante 1 ano, diariamente, não foi ouvido ninguém. Curiosamente, não foi ouvido ninguém, para você ver o quanto eles selecionaram, e em apenas uma comarca, 2 servidoras fala que eu a tratei de forma desrespeitosa quando exigi que elas escrevessem adequadamente a língua portuguesa, porque eu que assinava as minutas, lia, porque eu sempre li. Aí é que está a diferença minha do outro lá que assinou o mandado sem ler, porque eu lia tudo. Então, uma vírgula fora do lugar é meu nome que está ali. É meu nome, então eu voltava: "Ó, pessoal, vamos ter cuidado aqui com a língua portuguesa, não se utiliza crase antes de verbo", porque inclusive no meu processo tem um relatório mandando eu usar crase antes de verbo. Desde Camões, em 1500, quando a língua portuguesa estava se formando, e já não se usava crase antes de verbo, mas eu tinha que usar. Então, essa a grosseria que fala é essa, mas nenhuma diz o seguinte: "Ó, ele bateu na mesa, ele gritou comigo", não, muito pelo contrário. Fala: "Não, ele disse que, fulana não sabia ler e nem iria passar na OAB", que era uma estagiária que tinha lá nessa comarca. E a estagiária vai ser ouvida, e ela fala: "Não, ele não disse diretamente que eu não sabia ler, ele falou que quem tinha feito aquela minuta não sabia ler". Aí meu advogado perguntou: "Mas espera aí, se tinha 5 pessoas na sala da reunião, e ele falou que a pessoa que fez a minuta não sabia ler, e por que você acha que foi com você?". "Não, eu entendi que foi comigo", ou seja, a carapuça caiu. Mas nem diretamente para essa pessoa eu falei, porque eu acho isso uma falta. Agora, vamos no popular, doutor Robson. Se fosse um juiz branco expondo os erros de português da sua equipe de assessoramento no Tribunal de Justiça de Rondônia, o senhor acha que haveria uma denúncia sobre assédio moral? Eu não na verdade eu não acho. Eu tenho certeza que se eu pudesse voltar atrás e pintar a minha pele de branco, nada disso teria acontecido comigo. E eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Então, se fosse um juiz branco que tivesse colocado uma exposto os erros de português: "Ah, doutor fulano é maravilhoso, oh meu Deus do céu, doutor fulano está nos ensinando português", como foi no meu caso, em que o cara branco da minha turma assinou um mandado equivocado e foi vitaliciado com elogios. Elogios. Agora, se fosse o negro que tivesse assinado, eu duvido, ele também teria sido demitido igual a mim. E o senhor acha que aquelas acusações que o senhor teve em relação a emprestar celular, ou até acusações frívolas, do tipo: "Ah, o senhor frequentava presídio de bermuda ou levava picolé e baralho para o presídio", isso tem relação com o fato de que o senhor, nos presídios, tentou fazer uma política mais humana em relação aos presos? Por exemplo, de obrigar que as unidades prisionais oferecessem, leitura para que os presos pudessem fazer remissão da sua pena? Olha, o tema direitos humanos, ele é um tema muito sensível. E no nosso país, infelizmente, ele é politizado. Direitos humanos é politizado e fala-se que direitos humanos é da esquerda e na direita não tem isso de direitos humanos e é de outra forma, mas que não tem absolutamente nada a ver com política. Tanto é que os presos do 8 de janeiro, o que mais reclamavam para si eram os direitos humanos. O ex-presidente da República, que está inclusive encarcerado, ele saiu do cárcere por problema de saúde, isso é um direito humano básico dele, pelo amor de Deus, independente de quem seja o ex-presidente da república, ele tem direito a ter uma prisão domiciliar, porque lá no cárcere ele não tem como ser cuidado. Então o que é que eu fazia, Rodrigo? Nada mais do que minha obrigação, do que a Constituição manda. Então eu não tenho, eu não vou dizer, eu não tenho nenhum tipo de predileção, de carinho, de amor, de afetividade pela população carcerária não. O que eu tenho é um senso de responsabilidade extremo
pelo que eu passei a minha vida se dedicando, estudando, que se chama direito. Direito é uma ciência. E como ciência, o direito de lá que os direitos humanos das pessoas encarceradas tem que ser preservado. Então veja, eu não fiz mais nada do que a minha obrigação. Agora, só voltando mais um pouquinho à sua pergunta, em relação se fosse um juiz branco, né, eu tomei conhecimento de ouvir dizer, não tenho como comprovar, né, até porque eu também fui condenado por ouvir dizer, mas tinha juiz na comarca que ele deixava lá a comarca, no horário de serviço, e ia pescar. Mas era um juiz branco, estava tudo certo, né. Tinha juiz lá que deixava a comarca e ia cuidar da sua fazenda, do seu das suas cabecinhas de boi. Né. E aqui eu não estou inventando nada não, só basta pegar o nome de que tem uma lista aí de juízes na internet e comparar com o patrimônio que tem lá no instituto chamado Idaron, onde está cadastrado milhares de cabeça de boi em relação a vários lá. Muito juiz do agronegócio, essa aqui é a realidade, Rodrigo. Só que eu sou um cara extremamente honesto, certo, e nada é mais do que minha obrigação. Eu ser honesto aqui, eu não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, isso é minha obrigação primeiro, como homem preto, e pra gente que é preto tem que ser muito mais do que qualquer outro, e como homem pobre da periferia de onde eu vim. Doutor Robson, o senhor entrou com uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça para revisar essa decisão do TJ de Rondônia, que alijou o senhor da magistratura. E o que eu pergunto para o senhor é: vale a pena? Porque o senhor vai voltar a trabalhar com essas mesmas pessoas que inventaram todas essas questões contra o senhor. É flagrante, né? É flagrante que estão acusando o senhor de uma série de coisas que é, no mínimo, risível. Do tipo, o juiz entrar de bermuda no presídio e levar pipoca e sorvete para os presos. Que é evidentemente uma provocação com o fato de o senhor ter ven efetivamente vendido pipoca e sorvete na sua adolescência pobre em Recife. Rodrigo, eu considero, sem nenhum favor, a pergunta mais alta e mais complexa deste momento é essa que você faz nesse instante. E agradeço inclusive por ela, porque eu poderia responder sim, tão simplesmente e dizer que vou voltar da mesma forma que eu entrei, de ombro e cabeça erguida. Ponto. E já assim já estaria respondido, mas eu vou mais além. Eu digo a você que, tem uma parábola que fala que não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Que não existe o frio, mas existe a ausência do calor. E nessa metáfora que aqui eu falo, eu posso dizer a você que eu vou ser essa luz que quando chegar, que a escuridão ela não vai mais existir, e vou continuar andando como eu sempre andei, de coluna ereta, de cabeça erguida e olhando nos olhos da mesma forma que eu estou olhando para você. E aqui fica o recado. Sabe, senhor perseguidor, senhora perseguidora, senhor mentiroso, senhora mentirosa, senhor caluniador, senhora caluniadora, eu irei voltar olhando para os seus olhos e vou mais além. Não tenho um pingo de medo de vocês. Nenhum, porque vocês estão usando toda a estrutura do poder judiciário para me destruir e não conseguiram e não conseguiram. Portanto, eu vou continuar sendo esse exemplo que sou para toda a população negra deste país, porque vocês não mexeram apenas com o juiz José. Vocês mexeram com 56% da população, que representa 115 milhões de brasileiros pretos e pardos. Então, é com essa força da minha ancestralidade, é com essa força da minha honestidade, honradez que eu vou voltar. Eu não tenho um pingo de vergonha de encarar esses cara, nenhum, nenhum, porque se eu não fiz nada errado antes, é que agora que eu não vou fazer mesmo, entendeu? Então assim, vou voltar de cabeça erguida da mesma forma que eu entrei,
E que no dia que eu quiser sair de lá, sairei também por aposentadoria, por outro concurso, também de cabeça erguida, porque foi assim durante 30 anos na minha vida e não vai ser diferente no Tribunal de Justiça de Rondônia e não vai ser diferente perante nenhum racista ou nenhum racismo institucional ou estrutural, porque eu não vou me curvar, porque eu não estou só, Rodrigo, não adianta, eu não estou só.